As eleições locais ditaram uma maioria absoluta para o PS. Por sua vez, o PSD sofreu uma derrota acentuada, se tivermos em conta que o PSD liderou a coligação Somos Figueira, que incluía também o CDS, o MPT e o PPM. A CDU esteve muito perto de eleger um vereador, coisa que já não acontece há bastante tempo, mas aumentou o número de deputados municipais, passando de 1 para 3. Por seu turno, o Bloco de Esquerda manteve um mandato na Assembleia Municipal da Figueira da Foz. Vamos analisar aqui o estado do Conselho no dia seguinte às eleições autárquicas de 2013. Joaquim Gil hoje junta-se a nós, ele protagoniza as conversas com o Joaquim Gil aqui na Figueira TV. Temos também... Conversas não são monólogos. São conversas, não são monólogos. E não são conversas em família. Não. António João Paredes, comentador residente. À minha direita, Vítor Guedes e António Padrão, também comentadores residentes. Eu vou começar por Joaquim Gil para fazer um primeiro balanço, uma primeira análise aos resultados das eleições autárquicas de 2013 no Conselho da Figueira da Foz. Joaquim Gil, surpreendido com o resultado? Não estou absolutamente surpreendido. Estou, diria, moderadamente surpreendido. Uma surpresa relativa. Eu previa, por razões nacionais, eu chamei-lhe uma banhada, julgo que num programa também da Figueira TV, uma banhada do PS ao PSD em termos nacionais, o que se verificou, creio, poder usar a expressão em termos do número de câmaras, mais até do que a diferença de votos. Admitia que a diferença pudesse não ser tão acentuada como foi. E, portanto, é só nessa medida que eu digo que a surpresa é relativa, porque me parece que os resultados ficaram mais próximos dos 6-3 do que 5-4, e eu admitia 5-4. Que atribuo, quer que avance já por aí. Sim, claro. Que é que eu atribuo? Atribuo essa razão nacional, claro está. Vou citar um amigo comum, o António João, que devia esta coisa produzir. Uma Câmara que é poder, uma Câmara que num ambiente nacional adverso ao poder nacional, portanto se afirma como contrapoder, vamos pôr assim, sendo poder, e uma Câmara em primeiro mandato. Portanto, tudo isto se conjugava para que o poder autárquico ganhasse à oposição. Um poder candidata. Nacional adverso à Câmara, mas contudo favorável, atendendo ao desgaste desse poder central, nomeadamente o PSD e o CDS, têm estado sujeitos ao longo destes anos e surtiu também o efeito contágio ao PSD e ao CDS aqui, à coligação, é isso? Creio que não há dúvida, até olhando para o número de votantes, há aqui 5 mil eleitores que não votam, não sei se foram todos, estou a pôr números redondos, não sei se foram todos ou se eram todos do PSD, creio que não é possível afirmar-se isso. Eu ainda não consegui perceber para onde é que foram desviados os votos que foram do movimento, talvez o Vítor Guedes depois explique, mas há aqui 5 mil votos que não votaram, votantes, que pode ser também o castigo de uma coisa que se notou a nível nacional, aumento do voto branco e nulo. E a abstenção. Vítor Guedes, a abstenção também é um dos grandes vencedores da noite de ontem, domingo 29 de setembro. Independentemente disso, o movimento Figueira 100% também não foi a voto, o que baralhou um bocado também as contas, e disso estava a falar também Joaquim Gil, a ver se ajudava a esclarecer aqui a transferência de votos que poderá ter havido para o PS, para a CDU. O que é que aconteceu? Não, eu sinceramente, aliás, nós já tínhamos abordado esta questão aqui há uns programas atrás, e o Jota até nos tinha questionado para onde pensaríamos que iriam os votos do movimento Figueira 100%. 6 mil votos, exatamente. E se recordam, eu disse que se eu julgava conhecer, ou melhor, que eu julgava conhecer mais ou menos o eleitor tipo, digamos assim, que votou o movimento Figueira 100%, e a minha convicção era de que o seu voto seria dado ou ao voto branco, ou à abstenção, ou ao voto nulo. E estes resultados, sinceramente, é o que me parece suceder. Porquanto, e no caso da Câmara Municipal, o PS apenas
foi buscar mais 340 votos. Portanto, cerca de 2,5% de aumento de votação. E o PSD perde cerca de 1.000 votos. Portanto, aqueles 6.000 votos não têm transferência, não há aqui uma transferência desses votos para nenhuma das forças partidárias. Podemos falar ainda do PC, que subiu alguma coisa, mas não tem expressão do ponto de vista desta transferência dos tais 6.000 votos do movimento. Esta abstenção poder-se-á justificar também com a confusão que se gerou na cabeça de muitos eleitores relativamente à agregação das freguesias, de não saberem onde teriam de ir votar, porque não se informaram atempadamente? Não, eu sinceramente... Não desmobilizou? Não, eu não acredito nisso. O eleitor sabe bem a sua opção. E aquilo... Não, eu não me referia à opção, referia-me de não saberem onde poderiam exercer o direito de voto, pela agregação das freguesias, porque houve alteração do número de eleitor e do local de voto, houve uma certa confusão e muitos eleitores, eu notei que em cima das urnas iam pedir informação durante o próprio dia das eleições, onde poderiam votar. Sim, mas isso são questões pontuais, casuísticas, e não foi isso seguramente que desmotivou as pessoas de não irem votar. Quem não foi votar quis voluntariamente não o fazer. Foi uma opção política. Foi uma opção política. Foi claramente porque o tempo não estava para a praia, não é? O tempo não estava para a praia. E também não estava assim um inverno tão rigoroso como para que as pessoas preferissem ficar em casa. António Padrão é ainda um eleito, um autarca do PSD, deputado municipal. Que leitura é que faz destas eleições segundo a perspectiva de um social-democrata que é derrotado, o partido que representa, que sai fortemente penalizado destas eleições? Ora bem, em primeiro lugar gostaria de felicitar o Partido Socialista e o Presidente da Câmara em particular. Foram 4 anos em que o Executivo teve que respeitar o planeamento financeiro, não foram 4 anos fáceis. Assistimos durante estes 4 anos, em bom da verdade, a algum descontentamento em surdina, que se refletia em diversos e diversificados aspectos, nomeadamente no cuidado relativamente aos equipamentos, no arranjo dos espaços verdes, e não obstante as críticas que iam surgindo, o que é certo é que o Partido Socialista e o Executivo conseguiu segurar a votação e até incrementá-la, enfim, de forma pouco relevante, mas conseguiu, de facto, manter a votação e, inclusive, aumentar a diferença do PS para o PSD relativamente a 2009. Em bom de verdade também, outra circunstância também enfim, que há que ter em conta deriva do facto do PSD ter feito a aliança com o PP, sempre são 600 votos potencialmente disponíveis, na prática sabemos que não é assim, mas sempre serão 600 votos potencialmente mobilizáveis, de modo que o Partido Socialista está de parabéns pelas 10 freguesias em 14, que me parece um resultado bastante significativo. Mas reconhece que houve aqui uma derrota bastante significativa, há uma derrota em particular do PSD e na pessoa do candidato Miguel Almeida? Há uma derrota pesadíssima do PSD, que nos faz recuar talvez 16 anos e nos leva para... Ao período pré-Santana Lopes. O período pré-Santana Lopes, estamos a falar dos executivos de Aguiar de Carvalho, mais de 16 anos. Sim, mas é de qualquer modo o período pré-Santana Lopes. Sim, pré-Santana Lopes, obviamente, Santana Lopes era presidente do engenheiro Aguiar de Carvalho. As freguesias, 10 para o PS, o PSD ficou apenas com 2 e outras 2 independentes. Estava à espera, apesar de tudo, que nas freguesias o PSD fosse tão penalizado, Vítor Guedes? Não, nas freguesias, o resultado para a Câmara e para a Assembleia Municipal não me surpreende. O das freguesias surpreendeu mais? O das freguesias surpreende mais, porque julgava que o PSD conseguiria segurar melhor aí os seus eleitores. Mas perdeu em todas as freguesias que foram agregadas e perdeu também Quiaios,
o que contribuiu para esta derrota. Pois é óbvio que a questão da agregação das freguesias não é um fator de sumenos nesta contabilidade final. Desta contabilidade. Joaquim Gil, as freguesias também o surpreendeu parcialmente ou não os resultados nas freguesias? Aí surpreendeu-me fortemente e eu tinha também registado aqui nos meus apontamentos que a questão da agregação das freguesias penalizou, o movimento 100% não penalizou porque não se apresentou a sufrágio, mas mais do que a agregação, o negócio da agregação. O negócio político da agregação é que penalizou, que não a agregação em si. António João Pretos, já pensava que não ia falar, não é? Porque já ia na segunda ronda, mas foi de propósito que eu deixei para último, porque, embora não representem aqui os partidos, mas claro que é do PS e a sua análise será feita à luz dessa militância e dessa dedicação. Qual é, então, a análise que faz aos resultados que ontem se verificaram e que hoje foram confirmados? A análise vem ao encontro já dos anteriores programas aqui do Estado do Conselho, em que eu disse que era já uma grande expectativa que o PS fosse renovar o seu mandato em termos de Câmara, ia renovar e ia reforçar o valor dessa renovação. Não só por aquilo que já foi aqui dito, pela questão também conjuntural ao nível do país, também pela crise, por uma penalização ao governo. Obviamente que isso também tem impacto, mas não ficou só por aqui. Foi também fruto de 4 anos que em contrapoder, em contraciclo, a Câmara consegue pôr a casa em ordem, organizar as suas finanças, em que estavam com grandes dificuldades, com uma herança extremamente pesada, mais de 90 milhões, com um funcionamento financeiro que conseguiu repor essa situação e reequilibrar, voltar a dar credibilidade à própria Câmara, e com um grande impacto também do ponto de vista social, porque muitas empresas dependem da questão da Câmara, nomeadamente na questão do pagamento aos fornecedores. Os tempos médios diminuíram de uma forma brutal, o que tem um impacto bastante positivo também na estabilidade para o Conselho. Não nos podemos esquecer do fenómeno do desemprego, e já tivemos aqui essa discussão também, enquanto António Padrão esteve de acordo comigo, que era uma questão mais estrutural a nível nacional. Eu penso que é todo um todo, mas a Câmara, ao cumprir com esta questão de tentar liquidar a fornecedores e tentar fazer reequilíbrio, está a contribuir também para a economia local e para a questão social. Depois, dizer que com a Câmara, num primeiro mandato, com um conjunto de processos altamente complexos que foram herdados, que eu também já enunciei, o caso do Complexo Esportivo de Boartes, com o Golfe, o caso do Paço Maior, o caso das empresas falidas, das empresas municipais, um conjunto de dossiês cheios de nós que este Executivo tentou desatar, deram uma credibilidade acrescida a este Executivo. Não só pelo facto de estar num primeiro mandato, de estar a beneficiar ainda daquilo que se chama o benefício da dúvida, mas também por esse feito de trabalho. Se acrescentarmos, nós podíamos ficar só por aí, se acrescentarmos a isso que esta Câmara, este Executivo, ainda consegue fazer obra, ainda conseguiu recorrer aos fundos, nomeadamente o Crédito Mais Centro, e consegue apresentar a obra como a questão do mercado, a questão da regeneração urbana e da qualificação ribeirinha, a questão do Castelo Silva Guimarães, a questão dos sintéticos do campo de treinos. Para concluir, dizendo que realmente estou aqui a tentar também da compensação em relação aos meus colegas, e estou a reclamar isso, concluindo.
acho que os figueirenses souberam, neste momento, para além de penalizar a política de grande injustiça social do governo de coligação, a nível nacional, do PSD e CDS, também soube fazer aquilo que é o sentido de voto diferenciado e votar neste Executivo, dando-lhe o voto de confiança para renovar e também de algum benefício de dúvida, dizendo, porque o slogan era contas em ordem, desenvolver a Figueira. E agora é isso que os figueirenses estão à espera, que é o desenvolvimento, essencialmente o desenvolvimento nas zonas rurais, e dizer que foi, em termos de surpresa, não foi tão grande para mim, em termos de Câmara e Assembleia, em termos de juntas de freguesia, aí constitui uma maior surpresa, porque, nomeadamente na Zona Norte, a reconquista de algumas juntas realmente foi uma surpresa pela positiva. Vítor Guedes, muitos dos votos do PS, claro que foram o voto útil de alguns eleitores indecisos e que eventualmente até terão votado há 4 anos no movimento Figueira 100%. Mas e o voto na CDU foi um voto de protesto? Julgo que, em algum caso, terá sido, mas há aqui algo que me diferencia da análise do António João Paredes, que é o seguinte: o que me surpreende neste resultado é até o facto de, pela sua análise, eu não vejo que haja aqui uma censura ao governo. Ou seja, enquanto que em alguns conselhos essa análise se faz com alguma facilidade, aqui há uma subida do Partido Socialista, e na votação que foi feita sobre o Partido Socialista, ou relativamente ao Partido Socialista, muito reduzida. Logo, para que se faça essa análise de se entender que porque no fundo o Partido Socialista mantém o seu score de votação, não o sobe. Por isso é que eu não acho que há aqui uma censura do ponto de vista das políticas governamentais ou da política do governo, porquanto, nessa medida, e se assim fosse, o resultado e o aumento da votação teria que ser necessariamente mais expressivo do que aquele que foi. Ou seja, o Partido Socialista mantém a sua votação. Pode-se dizer que é um bom resultado, tendo em conta que há um plano de saneamento financeiro. E aí, de facto, parece-me que há o demérito do Partido Social Democrata, porquanto, não aproveitando essa circunstância, perde votos. António Padrão, já se falou aqui da análise dos resultados, das freguesias. O que é que defende que Miguel Almeida deve fazer perante este resultado? Ele é o líder da Conselhia do PSD, da Figueira da Foz, foi eleito vereador, ainda é vereador, porque o novo executivo ainda não tomou posse. O que é que, no lugar dele, o que é que faria perante este resultado? Ora bem, eu gostaria, antes de lhe responder, o Joaquim Gil colocou aqui uma questão que, enfim, quando considera que, para onde é que foram os votos do movimento Figueira 100%. De facto, coincide com um aspecto em que a estratégia da candidatura do Miguel Almeida falhou porque não conseguiu os seus objetivos. É que os votos do movimento Figueira 100% traduziram-se em abstenções. Se nós fizermos as contas relativamente à abstenção, eu fiz aqui umas contas. Mas há 4 anos também houve abstenção. Sim. E houve movimento Figueira 100%. Sim, de acordo, mas se nós formos, penso que a diferença em termos de abstenção de 2009 para agora foi de 9%, aproximadamente. Se nós formos ver a quantos eleitores correspondem esses 9% que agora não votaram, mas que constam nos inscritos, nós fazemos as contas e chegamos a 5.296 votos. O movimento de Figueira 100% teve 6.000 e poucos, portanto, a grande fatia dos votos do movimento de Figueira 100%,
obtida em 2009 foi seguramente para a abstenção. Se essa abstenção somarmos mais 888 votos que houve de votos brancos, chegamos a um número que se assemelha à votação conseguida pelo movimento 100% em 2009. E eu penso que aí reside a questão, ou seja, o PSD aí não conseguiu mobilizar os votos do movimento Chega a 100%. E então responda-me agora. E atrevo-me a dizer o seguinte, capital esse, que é um capital em reserva, que é perfeitamente plausível que daqui por 4 anos, uma vez que esses votos são votos mobilizáveis, entendo, enfim, não será surpresa para mim que o movimento 100% de alguma forma se possa apresentar a eleições. E seguramente, se isso acontecer, o Vítor Guedes estará atento atempadamente para eventualmente ajudar o Fénix a renascer das suas próprias cinzas. Contudo, eu pedia-lhes silêncio porque estamos a ouvir a conversa. Pedia-lhe, contudo, que respondesse à minha pergunta. Sim, no lugar de Miguel Almeida, o que é que faria perante facto, os resultados? Há aqui o conjunto de aspectos que enfim, não foram bem conseguidos. Sem dúvida que o contexto nacional contribuiu para isso, mas não é tudo. Não é tudo. A questão de ser um primeiro mandato por parte do Partido Socialista também tem a sua influência, naturalmente, já foi sublinhada aqui. De todos os modos, eu penso que a estratégia não terá sido de todo bem conseguida. Ou seja, a estratégia consistiu um pouco num faz de conta. Ou seja, faz de conta que eu não sou do PSD, faz de conta que eu a minha camisola não é a laranja, faz de conta que vamos criar aqui um movimento quase suprapartidário. O António Padrão não disse isso antes das eleições. Não, diga. Não disse isso antes das eleições. Antes das eleições não disse, porque eu entendi que não devia dizer. Claro, pois, e entende-se. Porque é que entendeu que não devia dizer? Sim. Em que sentido? Peço perdão. Entende-se. Porque é que entendeu não o dizer? Porque enfim, porque é do PSD, não é? Mas... Sim, ouça, eu não tive responsabilidade nenhuma na orientação estratégica do... Eu, neste momento, claro, é mais fácil constatar... Não sei se teve, se não identificar. teve. Não tive. Não tive qualquer responsabilidade na orientação... essa afirmação, não é? Não tive qualquer responsabilidade na orientação estratégica. Então, se tivesse agora a responsabilidade sobre o partido e pudesse decidir o futuro de Miguel Almeida, já que não me quer responder o que é que faria no lugar dele, o que é que decidiria? Repara, vamos lá ver. Essa questão é uma questão muito pessoal. Mas também é política. É política. Obviamente que daqui... aliás, sobretudo política. É política, sem dúvida. Mas é de natureza é de uma vivência muito pessoal. Ou seja, o Miguel Almeida teve todas as condições para corporizar a sua candidatura sem qualquer tipo de entrave, teve todo o apoio, teve toda a margem de manobra. De facto, as coisas não correram bem por diferentes motivos. Sublinho o voluntarismo que teve e a abnegação que teve e também a coragem, que é preciso ter coragem para aceitar este tipo de desafios, mas de facto as coisas não correram bem. Ora, em termos de consequências, eu penso que é uma questão pessoal, ou seja, o que o J. está a perguntar no fundo é, acha que ele se deve demitir ou não se deve demitir? É isso que me está a perguntar? E acha que deve assumir ou não deve assumir o cargo? Eu penso que é uma questão pessoal, eu penso que ele é responsável. Mas como um militante do PSD, acha que deve demitir-se ou não da Conselhia, da presidência da Conselhia? Como militante do PSD, eu penso que, antes de tudo, deve ser feita uma análise. E essa análise não se faz no dia a seguir às eleições. Mas deve ser feita uma análise profunda. E um debate interno? E um debate interno, naturalmente. Vítor Guedes, concorda com esta análise do António Padrão? Do debate interno, antes de se tomar uma decisão, e do faz de conta que foi o movimento, mas não era um movimento, era o PSD, mas não era o PSD. Não, isso já eu tinha dito aqui, que o PSD estava envergonhado. Também já o António João Paredes o tinha dito e... Queria escamotear esta realidade das pessoas. E isto também tem os seus custos, não é? É óbvio que eu entendo que isto é, sobretudo, uma derrota do PSD e necessariamente uma derrota do Miguel Almeida. Acha que devia demitir-se da presidência? Ouça, eu aqui prefiro a opinião do António Padrão. Acho que isto é ele
Miguel Almeida que tem que decidir se deve ou não deve demitir-se. É ele, Miguel Almeida, que deve analisar as eleições, o resultado delas. De facto, parece-me que isto não tem nada a ver com o resultado nacional, como disse há pouco, é sobretudo a penalização desta candidatura, mas é ele que tem que decidir o que é que deve fazer, porque foi ele que foi eleito. Portanto, é ele que tem que saber se assume ou não assume a responsabilidade de claro que foi eleito, e o leva por diante, ou se pura e simplesmente entende que não tem condições, tendo em conta o resultado que houve. Joaquim Gil, ontem Miguel Almeida dizia aos jornalistas que em Portugal, deixando explícito que tudo estaria aberto, demitir-se ou não da Conselhia, ou não demitir-se, ocupar ou não o lugar de vereador. Mas dizia ele que em Portugal há aquela tradição, que iríamos chamar uma tradição, de que o candidato perdedor não volta a recandidatar-se e é descartado e é esquecido, e que não tem de ser assim, apontando como exemplo o candidato do PSD a Braga, que conquistou a autarquia ao PS, depois de três tentativas, ou seja, 12 anos. Concorda com a análise de Miguel Almeida? Vamos por assim, é talvez simpática, como desta minha posição, mas não sou tão radical quanto o Miguel Almeida a ir à terceira, depende das circunstâncias, nem tão assertivo quanto for o António Padrão e o Vítor Guedes. Vou dizer o seguinte, parece-me, a mim, observador destas coisas, que a decisão pessoal é só na recusa, só aí é que é pessoal. Eu dizer assim, eu não quero ser, não vou mais, aí é pessoal. Não, ponto final, parágrafo. Agora, o querer continuar e o poder continuar é uma questão política. E parece-me perfeitamente natural que o Miguel Almeida diga quero continuar, vou continuar, não a tenho como derrota exclusivamente minha e que ela, e mesmo que seja minha, porque eu encabecei a lista e aí tenho sempre uma responsabilidade, não creio, eu creio poder dizer isto, não creio que possa ser penalizado e que não volte segunda vez a apresentar. Eu julgo, se eu olhar para o panorama nacional, eu digo-lhe talvez 2 nomes que acabaram politicamente. Penso que é o Luís Filipe Menezes, um deles, e talvez o Fernando Costa, que era aquele candidato de Torres Novas, que agora passou para Loures e perdeu para o Bernardino. Seara talvez também não. E o Seara talvez não tenha um futuro muito risonho, pelo menos em termos autárquicos. Deixe-me só dar esta nota, que é uma nota nacional. Os saltapocinhas acabaram por ser penalizados, à exceção de Álvaro Amaro. E do Ribal Esteves. E do Ribal Esteves. Acabaram por ser penalizados pelo eleitorado e não por via administrativa. Eu era dos que considerava inconstitucional também vir a... António Paredes, faria a confusão se Miguel Almeida decidir continuar, não se demitir da presidência da Conselhia e declarar que vai trabalhar para daqui a 4 anos se apresentar novamente a votos? Não é totalmente novo. Aqui no Conselho Vizinho, no Montemor, o meu camarada e amigo Emílio Terrão, que eu aproveito para felicitar, assim como todos os candidatos eleitos e reeleitos para o Partido Socialista do Sul, também a nível nacional, na segunda tentativa acaba por ser eleito presidente e era presidente também de Conselhia, por isso é um caso de sucesso. E por que não então, não é? E por que não, se isso for o entendimento do partido e o entendimento do Miguel Almeida, porque não? Acontece também com a Covilhã, com o Vítor Pereira, há vários exemplos com presidentes de Conselho e ao mesmo tempo com candidato. Antes de fazer outra pergunta, só gostava aqui de dar aqui uma nota. É verdade que o PS não subiu muito mais, conservou o seu eleitorado, mas também é verdade que em relação aos votos nulos e aos votos brancos, nós tivemos aqui uma disparidade e até socorro-me aqui do auxílio de memória com o meu amigo Joaquim Gil trouxe, só para dizer que os nulos em 2009 era de 1,42 e passámos de 3 para 35. Em brancos, 2,78 para 6,48. Ou seja, o voto de protesto está aqui. Por outro lado, também dizer o seguinte, porque já passámos o período de nojo e a abstenção aumentou também, que também é uma forma de protesto, infelizmente bastante grande e que se tem vindo a acentuar. Neste momento a abstenção no Conselho foi de 48 a 87. Para dizer o seguinte, que
Passando isto, penso que o próprio Partido Socialista, apesar de esta vitória ser esperada por todos nós, dizer que a direção do partido estava certo, a direção ao nível da Federação e ao nível nacional estava certo na escolha de João Taíde para renovar a sua candidatura enquanto candidato. É prova provada, que mas omitiu aqui a Conselhia. Falou na Distrital e na Nacional, mas omitiu a Conselhia. A Conselhia terá que fazer a sua leitura e tirar as suas ilações. O que é que pretende significar com isso, António João Paredes? Em relação a esse processo, porquanto Mas o que é que pretende significar com isso? Que a Conselhia terá de retirar as suas eleições? Em relação às eleições, porque se nós em 2009 temos um candidato que está no primeiro mandato, está numa primeira candidatura e está contra o poder que está instalado, e em relação a estas eleições ao final de 4 anos, em que temos uma conjuntura toda favorável e nós conseguimos conservar praticamente o eleitorado, era obrigação nossa do Partido Socialista termos aqui um aumento e ter a capacidade de seduzir algum eleitorado, porque os 100%, peço desculpa, deixa-me concluir já, os 100% deste movimento não estavam só pessoas afetas ideologicamente ao PSD, mas também estavam algumas ligadas ao PSD. Mas ao contrário daquilo... Há aqui uma falha estratégica em que não está em causa o Presidente da Câmara e as pessoas que estão mais perto, nem a estrutura de federação, mas assim ao nível local, que infelizmente, por outras razões, mas que vão ter que explicar em sede própria, e hoje é a altura de podermos começar a iniciar, hoje é o day after, para tirarem as conclusões porque é que não fomos mais longe. Nomeadamente em relação a todo um processo que se tentou inquinar e se tentou criar um processo de areia na engrenagem, como se costuma dizer, para não conseguirmos alcançar estes objetivos. Portanto, isto espero que, enquanto socialista, dizer que esta é a altura de pacificar, é a altura de as pessoas perceberem as suas responsabilidades e perceberem que o partido, os interesses de facção, e porque o Presidente da Conselhia não conseguiu separar o interesse do Partido Socialista e o interesse da Figueira face aos interesses de facção. Nomeadamente numa escolha à Assembleia Municipal, que é praticamente uma lista, com todo respeito pelas pessoas que fazem parte dela, é uma lista de facção e que em algumas juntas de freguesia fez o mesmo, em que hostilizou as sensibilidades, hostilizou a juventude socialista e isso, de certa forma, acabou por contribuir para um certo afastamento, para algumas pessoas, por mais que sejam socialistas, não deixam de ficar sentidas e ficarem magoadas pelo tratamento, por um tratamento que em democracia, nomeadamente a democracia interna, acaba por falhar. Mas como é que o António Paredes pode falar que é importante? Não sei se a questão é por essas e por outras, é que nós estamos a ver um fenómeno muito interessante, que é o aparecimento dos movimentos independentes, muitas candidaturas como independentes, e algumas delas que não são totalmente independentes, é de dissidentes por causa dessas situações que as pessoas não conseguem perceber. Mas como é que o António João Paredes pode falar em unidade no partido quando acaba de desferir fortes ataques à liderança da Conselhia da Feira da Foz? Eu acabo neste momento de fazer uma crítica após um ato eleitoral. Há um executivo que ainda não tomou posse. João Portugal, que é o líder da Conselhia, é vereador. Foi eleito vereador. Neste momento que já estou a apelar para que tenha um comportamento e o António João Paredes pertence à direção do partido distrital. Distrital e nacional. E nacional, exatamente. Portanto, é um dirigente destacado do PS que está a desferir fortes críticas à liderança local do partido. Críticas no sentido... E assume essas críticas enquanto dirigente do PS? Exatamente, mas são críticas construtivas, são críticas no sentido de que, em termos das suas posições pessoais, não sejam confundidas com as questões políticas e daquilo que é o verdadeiro interesse coletivo do partido e interesse, acima de tudo, da Figueira e dos figueirenses. Vamos então para a última ronda. Pelo menos para a penúltima ronda, mas agora os comentários terão de ser mais rápidos. António João Paredes, esquece, se conseguir, que é militante do PS. É difícil, eu sei que é, por isso lhe peço que faça esse difícil exercício
de abstração e entro num cenário imaginário onde o António João Paredes é militante do PS. A oposição na Câmara sem Miguel Almeida seria a mesma coisa? A oposição na Câmara sem Miguel Almeida, não. Seria melhor ou pior? Eu penso que com a presença de Miguel Almeida, pela sua experiência, e nós temos que reconhecer as virtudes e os defeitos do nosso adversário, pela sua experiência, pelo seu know-how, por todo o seu percurso, a existência de uma oposição forte, acutilante, obriga ao poder, ou ao executivo que está em exercício, a trabalhar mais e a ser mais rigoroso e mais exigente com ele próprio. Sobretudo quando temos um executivo de maioria absoluta? Mesmo com o executivo de maioria absoluta... Não, sobretudo. Sobretudo e mesmo sem maioria absoluta. E sem maioria absoluta é necessário sempre, ter esse respeito para realmente se fazer mais e melhor, para não haver um certo comodismo. Acredita que João Ataíde vai manter a postura dialogante que manteve durante este mandato, que está agora a chegar ao fim, em que não teve, como sabemos, maioria absoluta? Dialogante com a oposição. Sim, eu quero acreditar que sim. E isso é uma mais-valia. Porquê? Porque da oposição não vem, desde quando a oposição é construtiva e faz uma oposição com inovação, nós não podemos dizer que tudo o que vem da oposição é só do bota abaixo. Ou seja, quando é construtiva, nós agradecemos as propostas, as ideias e naquilo que são as grandes decisões, aquilo que é o essencial, e deixar o acessório é extremamente importante, haver aqui o tal pacto e o diálogo, que muitas das vezes é pedido a nível nacional. O pacto do regime e o diálogo permanente, é isso? Sim, mas que não, é muito diferente daquilo que o Presidente da República nos pede, que no fundo apela a isso e depois faz monólogos, começando por ele, que é o verdadeiro homem de monólogo. Dava para outra edição. É o homem de monólogo. O António João Paredes está a ter mais direito na antena, Sim, bastante mais, mas também se justifica por aqui, pela abordagem que ele fez, o debate também ganhou, de facto. Joaquim Gil, aquilo que António João Paredes disse é bastante, eu não diria grave, mas é bastante forte para a conselhia do PS. Por outro lado, o Miguel Almeida, ausente da variação do PSD, a oposição perderia a cutilância e o ataque político perderia qualidade? Creio que sim. Eu creio que sim, por duas razões. Mas eu penso que vai ser diferente. Se ele continuar, estou a dizer isto, estou a pensar eu, Joaquim Gil. A pensar alto. Estou a pensar alto, que vai ser diferente. Primeiro, não acredito que a postura dialogante do Dr. João Ataíde se mantenha com 5-4. Nós já tínhamos na variação anterior sintomas de dificuldade no diálogo. Falo só da vereadora Isabel Cardoso, quando o emblema da Câmara, ainda agora aqui repetido à exaustão, era o saneamento financeiro e o emblema, a cara, e portanto começou por aí, mas houve outros sintomas que sabemos. Por outro lado, eu julgo, ligando há pouco, eu digo, fiquei surpreendido com as freguesias, porque eu julgo que o Miguel fez um bom trabalho, um grande trabalho, não vou dizer bom porque não teve bons resultados, portanto, fez um grande trabalho, mas com maus resultados, e portanto, mau trabalho, mas grande, nas freguesias. Na Câmara foi aquilo que eu chamei, mas é a minha opinião, uma oposição soft. Ora, agora com 5-4 e em segundo mandato, se ele se mantiver e se apresentar a segunda vez, tem que ser decisivo, tem que ser nunca mais radical. Que leitura é que faz das palavras do António João Paredes? Eu fiquei absolutamente siderado quando apelou à unidade e apelou de facção o Presidente da Conselhia. É uma unidade estranha. Agora, eu julgo que e este é o problema sempre das maiorias absolutas, por um lado, são mais funcionais, por outro, por regra, partem também por dentro. Vítor Guedes, não vou repetir-me aqui nas perguntas, mas peço-lhe que analise as declarações do António João Paredes. O que é que eu vou fazer o António João Paredes acabou de fazer um manifesto político aqui para a Figueira TV. Para o mundo? Para o mundo. Há contas a ajustar no Partido Socialista, parece, para a Conselhia. Está aqui é certo que o Partido Socialista se pôs a jeito
tendo em conta e a direção local, tendo em conta as confusões sucessivas que criou, e isso também pode ter tido uma influência negativa em termos de resultados, porquanto naturalmente pôs muito boa gente a pensar, mas se mereceriam e se o Partido Socialista mereceria o seu voto. Agora, relativamente... Miguel Almeida ausente da variação. Eu sinceramente não acredito que, sim, mas que ele esteja cenário, ausente. Tendo em conta as pessoas que lá estão, ninguém é insubstituível, mas tendo em conta as pessoas que fazem parte das listas, eu acho que Miguel Almeida faz falta à oposição, ao Executivo. Contudo, eu subscrevo também as palavras do Joaquim Gil. Ou seja, para fazer oposição tem que se fazer uma oposição diferente daquela que foi feita nestes últimos 4 anos. Considera que foi soft? Eu considero. Sim. A do PSD? A do PSD também. António Padrão, peço desculpa. Vítor Guedes acabou de dizer que ninguém é insubstituível, mas eventualmente, e neste cenário, e sem fazermos, contudo, juízos de valor sobre os restantes vereadores do PSD, poder-se-á dizer que neste caso, embora ninguém sendo insubstituível, e Miguel Almeida também não, pode ser insuperável? Ora bem, deixe-me topicamente nunca responde objetivamente às minhas perguntas, faz sempre longas introduções. Eu respondo já. Não queres fazer o contrário? Eu respondo já, mas só quero esclarecer as minhas referências à estratégia. E queria esclarecer da seguinte forma. O que eu pretendi dizer, de alguma forma, não sei se fui bem entendido, é que é extremamente difícil para alguém tão umbilicalmente ligado ao PSD protagonizar uma candidatura de enorme abrangência. É difícil, torna-se difícil de passar essa mensagem, não é fácil de passar essa mensagem. Esse é o primeiro. Está esclarecido. Relativamente à questão da oposição e das listas, nós falámos aqui num programa, eu defendi elencos mais políticos do que técnicos. Bom, agora temos aqui um problema, é que se o Miguel Almeida não assume, eu espero bem que assuma, o seu lugar na oposição, o PSD fica numa situação muito fragilizada desde o ponto de vista da oposição, porque repare, o número 2 foi uma mais-valia, acrescentou o valor à lista, o João Armando, uma excelente pessoa, mas não tem perfil de natureza político, o seu perfil é técnico. A senhora que está em terceiro lugar, também seguramente o perfil é técnico, porque não se lhe reconhece num perfil de tipo político. Pelo que é absolutamente... E a que está em quarto também. E a que está em quarto também, portanto, ou seja, é uma lista politicamente muito fraca. Politicamente é uma lista muito fraca, cuja presença do Miguel Almeida se torna verdadeiramente indispensável para que o PSD possa fazer a oposição. E relativamente às palavras do António João Paredes? As palavras do António João Paredes não me surpreendem e provocam naturalmente alguma apreensão, o que não é novidade nem para si, nem para nenhum de nós. Vamos à última questão, António João Paredes. Esta é mesmo a última e tem de ser uma resposta muito rápida, porque temos apenas 5 minutos de programa. A distribuição de pelouros vai ser o primeiro grande teste à unidade do Executivo do PS? Penso que não. Não? Acha que vai ser um processo pacífico? Forçosamente, as pessoas... Forçosamente ou forçadamente? Forçosamente. Forçosamente. As pessoas têm que assumir de uma vez por todas as suas responsabilidades políticas e, como tal, o processo tem que ser pacífico, porque já bastou aquilo que foi o processo lamentável da escolha das listas. Mas é um teste importante. É um teste importante, mas perante esta história recente, lamentável, de certeza que terá que ser forçosamente pacífico, sob pena de o próprio partido, ao nível interno, também fazer uma leitura sobre aquilo que se está a passar e aquilo que se passou e que não quer que se volte a passar, nomeadamente durante a última parte do mandato do Dr. João Altair e aquilo que também foi o processo preparatório das autárquicas. Como tal, obviamente, só pode ser forçosamente pacífico.
Acredita que sim? Forçadamente. Forçadamente. 2 notas em 30 segundos. Vai ser, claro, quando se ganha e com a maioria de vereadores, tem que se arranjar forçadamente a solução. Mas vamos ter problemas na passagem do segundo para quinto e do quinto para segundo. E João Portugal também não vai aceitar qualquer pelouro, João nem Portugal Carlos Monteiro. Não vai. E depois, daquilo que falámos há pouco em off, há também o problema do tempo inteiro. E do meio tempo e do sem tempo. E do sem tempo. E do sem tempo. Sem tempo estamos a ficar nós. Sem tempo estamos a ficar nós. Vítor Guedes, vai ser um processo pacífico a distribuição de flores? Vai, o processo conturbado foi arranjar um lugar à mesa. Esse é que foi conturbado. Depois de se estar à mesa, qualquer prato vai servir seguramente. Acha que sim? Acho que sim. O António Padrão também acha que sim? Tenho sérias dúvidas, sinceramente tenho sérias reticências relativamente à forma como... Hoje o Vítor Guedes está a fazer uma oposição, entre aspas, muito soft, muito light, não está? Sim, está simpático, está simpático. Mas, sim, não será fácil. Não será fácil porque as divergências que existem no elenco continuam vivas. Quando muito, houve agora um período de nojo. E amanhã será... A lua de mel vai acabar em breve e suceder-se à lua de fel? Eu penso que a lua de mel não vai ter muita delonga. Não vai ter muita delonga. E nós, sem delongas, vamos dar por concluída esta edição do Estado de Conselho. Foi uma edição especial para analisarmos o dia seguinte às eleições autárquicas de 2013. Como se sabe, saldaram-se pela vitória com maioria absoluta do PS. A coligação Somos Figueira, liderada pelo PSD, arrecadou uma expressiva derrota. A CDU conquistou 3 deputados municipais, triplicando o número de eleitos nesse órgão, e o Bloco de Esquerda manteve o seu mandato na Assembleia Municipal. Até breve.